never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. Olá, meu nome é Raíssa Kézia de Miranda, sou aluna da disciplina de Biofísica e o nosso tema é sobre ultrassom. Mas primeiramente, vamos falar sobre os princípios de ondas. Vocês devem estar se perguntando o que é uma onda. Uma onda é definida como uma perturbação que se propaga no meio. As ondas são classificadas em mecânicas e eletromagnéticas. Eu vou já definir cada uma dessas ondas e vamos saber a diferença de uma para a outra, tá bom? Primeiramente, o que são ondas mecânicas? As ondas mecânicas são aquelas originadas pela deformação de uma região de um meio elástico e que, para se propagarem, necessitam de um meio material. As ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Uma grande característica, elas não vão se propagar no vácuo. Eu vou citar agora exemplos de ondas mecânicas, que são ondas de som, ondas em uma corda e ondas na superfície da água. Agora, vamos saber a diferença das ondas mecânicas para as ondas eletromagnéticas. O que são ondas eletromagnéticas? As ondas eletromagnéticas são aquelas originadas por cargas elétricas oscilantes, como, por exemplo, elétrons oscilando na antena transmissora de uma estação de rádio ou TV. Elas não necessitam obrigatoriamente de um meio material para se propagarem. As ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo e em certos meios materiais. Eu acabei de citar a diferença das ondas mecânicas para as ondas mecânicas para as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas não se propagam no vácuo, e as ondas eletromagnéticas, elas vão se propagar no vácuo e em certos meios materiais. Bom, agora vamos falar sobre o ultrassom, que é um som de frequência superior ao que o ouvido humano pode perceber. Animais como o cão, por exemplo, ele tem limite de percepção sonora superior ao do ouvido humano. Pulsos de ultrassom são gerados por cristas especiais, que podem vibrar quando percorridos por uma corrente elétrica conveniente. Dessa forma, é possível gerar pulsos de ultrassom com frequências de vários megahertz e com duração de apenas alguns milionésimos de segundo. Ondas de ultrassom se propagam da mesma maneira que as ondas sonoras audíveis. Elas sofrem todos os fenômenos de reflexão, refração, difração e interferência, como todas as ondas. Enviando-se um pulso de ultrassom para dentro de um material, ele será parcialmente refletido ao encontrar qualquer descontinuidade no meio, como, por exemplo, uma mudança na densidade ou defeitos no próprio material. Se enviamos uma onda de ultrassom para dentro de uma barra de ferro que possua uma falha interna em virtude de um defeito de fabricação, esta onda será parcialmente refletida, tá? Na descontinuidade e pode ser detectada por um receptor. Onde o ultrassom ele é muito utilizado na medicina. O ultrassom é muito utilizado para diagnóstico de doenças cardíacas e em exames preventivos em gestantes. Bom, gente, agora vamos falar sobre o efeito piezoelétrico, porque ele é tão fundamental para as ondas ultrassônicas. Primeiramente, o efeito piezoelétrico ele é fundamental para o desenvolvimento das ondas ultrassônicas e consiste na capacidade de alguns cristais gerarem correntes elétricas por respostas a uma pressão mecânica. O contrário também ocorre quando é aplicada ao cristal uma pressão mecânica que ele a transforma em corrente elétrica. Bom, e dando continuidade ao nosso seminário, a gente vai começar a falar sobre os materiais piezoelétricos.
Existem alguns materiais piezoelétricos, mas os mais comuns são o quartzo, a turmalina, o sal de Rochelle, o titanário de bário e o titanário zirconato de chumbo. Recentemente, algumas técnicas novas de construção de transdutores, eles têm usado certos compósitos que seriam a mistura de alguns polímeros com esses materiais piezoelétricos. E depois de conhecer esses materiais piezoelétricos, a gente vai começar a falar sobre a impedância acústica. E o que seria a impedância acústica? A impedância acústica, ela basicamente é a propagação, ela pode ser definida como a propagação de um som de um meio com determinadas características específicas para outro meio com características específicas diferentes. Bom, e essa diferença, ela está diretamente relacionada na energia que vai ser refletida através do interface nos meios em questão. Bom, e existem grandes diferenças, por exemplo, nos valores da impedância acústica da água e do ar. E isso vai acontecer porque os valores da densidade e da velocidade do som nesses meios são bem diferentes um do outro. Então, essa impedância acústica, ela está relacionada com a dificuldade ou a resistência do meio à passagem do som. E isso está relacionado com a densidade, no caso, isso vai corresponder ao produto da densidade vezes a velocidade do som. Então, basicamente, quando o feixe sonoro atravessa a interface entre dois meios com a mesma impedância acústica, não vai haver uma reflexão. No caso, a onda ela vai ser toda transmitida pelo segundo meio. Resumindo, quanto maior for a diferença entre a impedância das duas estruturas, melhor vai ser a intensidade da reflexão. Então, um exemplo que a gente pode dar disso é o nódulo no fígado, por exemplo, para a gente poder, quando a gente vai fazer um exame, para poder identificar um nódulo na gente. No caso, o nosso exemplo aqui vai ser um nódulo no fígado. Então, para a gente identificar esse nódulo mais facilmente, a impedância acústica ela vai precisar ser bastante diferente do parênquima hepático ao redor, né? Então, a diferença, quanto maior for a diferença entre esses dois, melhor vai ser a reflexão e melhor vai ser mais fácil vai ser a identificação desse nódulo no fígado. Não sei se ficou claro, mas é basicamente isso. Bom, e depois de conhecer um pouco sobre a impedância acústica, a gente vai entrar na geração e na detecção do ultrassom. As ondas ultrassônicas, elas são geradas por transdutores. Esses transdutores, eles são dispositivos que convertem uma energia em outra. No caso, energia elétrica em energia mecânica em energia elétrica e assim sucessivamente, vice-versa, né? E esses transdutores, eles são feitos dos materiais piezoelétricos que a gente viu agora há pouco, que os mais comuns são o quartzo e a turmalina. Então, cada transdutor desse, ele vai possuir uma frequência de ressonância natural. Então, dependendo da aplicação, o elemento piezoelétrico é que vai determinar a frequência da operação do transdutor. Então, na superfície por onde eles emergem, as ondas ultrassônicas elas têm uma camada especial para permitir o perfeito acoplamento acústico e também para dar proteção ao elemento piezoelétrico. E esses transdutores eles também podem ser classificados de acordo com o tipo de imagem produzida. Então, eles podem ser classificados em setoriais,
lineares e convexos. Oi, gente, meu nome é Eliane e eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a formação de imagem, que é a operação pulso-eco. Bom, nessa operação pulso-eco, a gente vai ter duas coisas que vão ser essenciais para o mapeamento da imagem do ultrassom, que são as seguintes. O transdutor, ele vai produzir vários feixes de ultrassom. E na maior parte do tempo, vai estar captando ecos, tá? A junção dessa captação de ecos e dessas produções de feixes de ultrassom intermitentemente vai ajudar em uma peça fundamental para a formação dessa imagem, que é a questão da profundidade. A gente sabe que a realização de ultrassom é para a gente ter a formação de uma imagem, né? E a gente consegue essa formação de imagem através do nosso tecido. É por isso que a gente tem que passar por essa profundidade, passar por esse tecido para a gente conseguir essa imagem. Então, a junção desses feixes de ultrassom com essa captação de ecos vai ajudar com que seja realizado a ultrassom, porque é uma questão de profundidade. Vai conseguir atravessar o tecido, né? A profundidade do tecido para a formação da imagem. O número de vezes por segundo que esse transdutor vai fazer essa formação de pulso gera em torno de 2.000 a 4.000 pulsos, que é chamado de frequência de repetição de pulso, que é justamente essa frequência de pulsos que vai ajudar na formação da imagem, né? Vai ajudar na formação da imagem que eu quero, do órgão que eu quero, da estrutura que eu quero, independentemente do local que eu esteja realizando a ultrassom. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os efeitos biológicos do ultrassom no nosso corpo. Bom, o ultrassom, quando ele atravessa o nosso tecido, ele é absorvido. E a absorção desse ultrassom pode ocasionar no aumento da temperatura do local onde ele está sendo realizado. E cada vez mais que o ultrassom é realizado, maior é a sua taxa de absorção. Então pode ser que aquela parte do meu corpo em que eu estou realizando o ultrassom, ela esquente bastante. Bom, e outra coisa também que pode acontecer são as formações de bolhas no meu meio líquido, no meu líquido do meu corpo, na área onde eu estou realizando aquele ultrassom. E essas formações de bolha vai conter gases ou vapores. E o rompimento desses gases, desses vapores que estão dentro dessas bolhas podem ocasionar na liberação de radicais livres, H+ ou OH-, o que vai aí alterar os meus reativos e, como consequência, causar algumas mudanças químicas nas minhas células e também ali no meu meio líquido. E o ultrassom, ele também vai ter uma consequência que ele pode deslocar, distorcer e até reorientar algumas partículas intercelulares dentro do meu corpo, onde eu estou realizando ali aquele ultrassom, ou até mesmo as células. Vai depender da frequência em que eu vou estar fazendo e da intensidade desse ultrassom que eu estou realizando ali naquela região. Quanto mais profundidade eu precisar percorrer para poder ultrapassar, para poder gerar essa imagem, mais vão ser as consequências que esse ultrassom vai trazer para o meu corpo. Então, todas essas consequências que eu falei não vão ser consequências que podem acontecer sempre. Vai depender muito da intensidade desse ultrassom, que é a questão dos pulsos, né? Quantos pulsos esse ultrassom, esse transdutor está produzindo para poder formar essa imagem. E a gente
tem vários efeitos, mas eu vou falar de 3, que é o efeito térmico, que a energia intrínseca das ondas sonoras, ela vai gerar um calor que vai atravessar o tecido, que foi justamente o que eu falei, né? Quando o ultrassom ele é absorvido pelo tecido, ele aumenta a temperatura dele. O efeito químico, que é a questão da liberação de ionizantes, que é o H+, e o OH- que eu falei nas questões da formação de bolhas. E também o efeito mecânico, que ele é empregado no preparo dos canais radicais através da instrumentação e coadjuvando também pela irrigação simultânea. Para a formação dessa imagem, para a formação desse ultrassom que a gente quer realizar, a gente vai ter alguns modos, que é o modo A, o modo B e o modo M. O modo A é o modo de amplitude. O modo B é o modo de brilho, porque a gente sabe que a gente precisa de brilho, de uma questão de iluminação, para a gente poder visualizar, porque a gente sabe que o nosso corpo ele não é aceso por dentro, né? Então tem que existir essa luz para que a gente possa captar essa imagem. E também a gente tem o modo M, que é o de movimento. Então esses 3 modos eles se complementam para fazer o mapeamento da imagem desse ultrassom. Então a gente vai precisar de amplitude, brilho e de movimento para a formação dessa imagem.